nós falávamos um pouco na semana passada sobre a nota católica, não é isso? Depois no grupo eu fui postando um pouquinho o significado do católico. E aí, hoje tem polêmica. Olha como é que eu fico. Ó. Hoje tem polêmica. Vou perguntar aos senhores, eu gostaria que os senhores, quase tirando o Sérgio, é senhoras. Quase excluindo o Sérgio, perguntar às senhoras, mas vou fazer a seguinte pergunta, eu quero a resposta e eu quero que a gente tenha advogado de acusação e advogado de defesa. Olha que bonito. Debate. A pergunta que eu faço: fora da igreja há salvação? Repito. Fora da igreja há salvação? Por favor, abram seus microfones e comecem a opinar. Pergunta bem direta. Não. Não? Ó, a Beth falou não. Eu acho que depende. Sim. Eu acho que não, mas... Calma aí. Eu gosto assim, calma aí. Mas na sala de aula dá para na sala de vídeo, calma aí. Vamos lá, Rita. A Rita falou, depois a Ruth, depois a Vivian. Eu acho que para quem sabe que é a Igreja de Cristo, não. Mas aqueles que por desconhecimento assim, amam, temem a Deus, mas não conhecem, estão fora, não conhecem a palavra, por ignorância, talvez haja. Caso dos ímpios, né? Foi bem, hein? Nossa. Eu concordo com a Rita. Concorda com a Rita? Catecismo, o que ele fala é o que a Rita falou. Exatamente. Que depende. Eu tenho duas irmãs da Igreja Universal, e a gente não dá nem para conversar. Mas eu acho que elas creem em Deus, elas procuram seguir, assim, procuram seguir os princípios de Cristo, mas elas, por desconhecerem e por desde pequena que elas já vão, a minha mãe só não conseguiu me levar, graças a Deus. Então, eu acredito e rogo a Deus que elas vão ser salvas também. Mas, eu acho que nesse caso. Tudo bem. Vamos seguir. Todos estamos salvos. Todos estamos salvos. Eu já ouvi falar que as pessoas, no último milésimo, que existe um abismo de misericórdia, que nesse último milésimo, se a alma se arrepender, até se tiver, como é que fala, já em putrefação, se arrepender e gritar por Jesus, que vai ter a salvação. Então, eu não sei. Uma coisa, para mim, o que está escrito é a palavra. Outra coisa é a misericórdia de Deus, naquele último abismo que a gente não tem. Eu já ouvi falar até, assim, em caso de suicídio. Poxa, suicídio, vai para o inferno? Aí eu vi um padre falando uma vez, que a gente desconhece esse abismo de misericórdia, essa pessoa no último instante ali, gritar por Jesus e principalmente por Nossa Senhora, né? Então, eu acho que é um mistério. A partir do momento que alguém pede perdão, né? Aquele mesmo que seja o último momento, ele automaticamente entra na igreja para ser salvo. Para isso. Por isso é que eu acho que, né, a igreja, dentro da igreja é que a pessoa é salva. Porque mesmo ela na profunda ignorância dela, né, no momento que ela chega e se arrepende, né, conforme o ladrão lá ao lado de Cristo, no último momento se arrependeu, aí sim ele vai ser salvo. Mas, para isso, ele teve que entrar na igreja de Cristo Jesus. A Ruth ia falar, né, Ruth? Eu entendi que toda a salvação vem de Cristo, mas Cristo não é a igreja? Então, tem a salvação, sim, meu modo de pensar. Tá? Tereza falou, ia falar? Eu vou jogar pimenta, Eu falei isso. A Rita matou muitas falas aí, que eu vi gente desligando o microfone depois que ela falou, mas eu vou jogar pimenta. Eu concordo com a Rita, Graciano. Eu acho que sim, tem salvação. Porque está dentro da igreja, está seguindo aquele princípio, às vezes por ignorância, né? Por não conhecer a verdadeira igreja de Cristo. Entendeu? Concordo com a Rita também. O padre Rômulo costuma dizer que pelas nossas orações também não é fazer parte de nada, e sim estar em profunda comunhão com Cristo,
que é a nossa verdadeira igreja. Então, É a ela estando verdadeira em comunhão igreja. com Cristo, ela está na igreja. Se ela está na igreja. Mas eu sou um cara muito técnico, né? Então, existe. Né? Não, porque A partir do assim, momento que. Mas o estar na igreja não é igreja física, não é igreja, é a igreja, é a igreja de Cristo. é a igreja de Para que a Cristo. pessoa possa ser salva, Porque- né? No meu entendimento, mesmo que ela esteja na profunda ignorância, ela tem que conversar com Cristo Jesus para poder ser salvo, entendeu? Então ela tem que entrar na igreja de Cristo. Igreja, entre aspas, né? A igreja com I maiúsculo, né, Graciano? A igreja com I maiúsculo, não, com I minúsculo. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Aqui, como nós aprendemos na aula do Graciano, que existem pessoas que nem conhecem Jesus, nem conhecem a igreja, né? E nunca vão conhecer. Então, eles não seriam salvos? Eles vão ser Essa salvos. pergunta. A Maria de Lourdes jogou a pimenta que eu ia jogar. E agora essas pessoas? Ué, mas aí entra no que a Márcia falou. Eles têm direito de se arrepender e procurar o reto caminho. Ah, Né? não Ela conhecem, falou da eles não misericórdia. conhecem. Eles Eles não não conhecem. conhecem Jesus. Eu acho Nem que vão sim. conhecer, nem vão conhecer. Eu sigo Tipo o no caso dos Instagram índios, né? que ela São mostrou, isolados. os vizinhos dela todos são muçulmanos. Eles perguntam que é isso, que religião é essa? Eles nunca ouviram falar de Jesus. Eles desconhecem totalmente Jesus. Mas Como é a que não? ignorância que a gente está falando. Discordo. É o Então, assunto gente, de hoje, que ele não. pediu para ler. Né, o caminho da salvação é Cristo. E Cristo, o corpo dele, é a sua igreja. Então, é o Foi o que eu catecismo, falei. é o que está no catecismo hoje, que foi o que ele pediu para ler, do 846 a 848, é isso que está. Eu esqueci que eu tinha pedido para ler. Ah, Eu caraca! Eu escrevi. Eu não li. 848. Caraca, pô, esqueci, olha. Mas eu já achava isso, por causa das minhas irmãs. Não, eu não li, mas eu me lembrei que você falou do documento Unitate Reintegratio. Ele fala exatamente sobre a unidade do cristão. Que essas pessoas que não estão na nossa igreja, eles também estão em comunidade com Cristo, não é isso? Tanto que esse documento, ele caminha para a unidade dos cristãos, mas que entenda como cristão aqueles que são batizados e que acreditam em Cristo como Salvador, né? Então, Tá. Vou mudar a pergunta. Vou mudar a pergunta. É demais, Tá hein? malvado, hein? Hoje eu lembro dos debates na sala de aula? Tá me dando uma saudade quando a gente começa a aula assim, né? Vamos lá. Nós falávamos na semana passada, acho que foi da semana passada, né? A etimologia da palavra católico tem duplo sentido, né? Antropológico, geográfico, ontológico, interno. E nós ressaltamos que a questão da antropologia, da geografia, que ela se opõe, entra em oposição particular, certo? Sim ou não? Sim. Então vocês estão me dizendo que somente vai ser salvo quem faz parte de um grupo Não, particular? não. Não, não é isso. Não é isso? Não, não é isso. É porque A salvação não está relacionada a grupo, está relacionada a Cristo. porque na realidade não é questão, por exemplo, o fato do católico, né, pelo que eu entendo, né, ser da parte universal, nós não podemos deixar levar por questões físicas da coisa, e sim na sua integralidade. Né? Não é só católico é universal, então é todo mundo, é o ser humano todo, enfim, não. Ele é católico e se ele dentro da sua integralidade de vida cristã, é o que eu entendo. Seus pensamentos, tudo em Cristo. Então é somente uma panelinha que vai ser salva, é assim? Não, Então, se não cai dentro daquele conceito de, acho que 144 mil, sei lá, que isso, serão os salvos. testemunhas de Jeová.
Não. Quem chegou hoje? Qual é o seu número de inscrição? Eu sou o número 144.001, tá fora, não vai entrar. Não é que seja uma panelinha, mas também a porta é estreitinha, não é grande não. Tá? A porta é estreitinha. A panelinha não é a panelinha que vai entrar pela porta, mas é bem restrito, tá? Bem restrito, pelo que eu entendo. Aqui. Não sei, vocês estão me passando uma ideia de que somente ficou para um grupinho. Isso é verdade? Não, porque na Bíblia está escrito que Jesus veio para isso que é tese todos. protestante. Não, está escrito, a gente tem que seguir porque é tradição também, né? Então tá bom, melhorou. Está escrito que ele veio para todos, que o sangue derramado é para a salvação de todos. Foi fundada a igreja, né? E aí ele veio para aqueles nomes lá e para quem não conhecia, ele também vem para a salvação de quem não conhece. Aí, como eu falei, tem indígenas aí na Amazônia e outros lugares que nunca vão ser evangelizados, né? E eles vão ser salvos, sim, porque não pela igreja? Conhecimento da salvação de Deus. Eles não vão estar na igreja, mas eles não têm conhecimento de Jesus Cristo, nem de Deus. Eles conhecem lá um Deus só, ou alguma coisa assim lá que eles consideram como ser superior. Mas eles vão ser salvos, sim. Aí vai chegar lá no juízo final, você não vai porque você era indígena, você não conheceu, não entrou na igreja católica lá e você não vai ser salvo. E o suicídio? Como é que a gente trata isso? Suicídio? Tem um artigo no... Tem um artigo no Catecismo. Tem um artigo no Catecismo sobre isso. Eu vou falar isso no final. Só me lembra, porque eu vou comentar aquilo que eu lembro. A teologia moral aborda sobre isso. Mas, Cassiano, até mudou um pensamento. Depois Cassiano, me lembra. Oi, Estela. Se Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar, e nós temos essa consciência dentro da igreja, dentro da nossa doutrina, que todos os batizados devem orar por aqueles que desconhecem esse Cristo, acredito sim que as pessoas fora possam, mesmo na sua ignorância, ser salvos, porque se baseia exatamente no que é o mais forte da nossa igreja, que é o Cristo que morre e que o Deus que ressuscita para nos salvar e nos dar esse caminho para a gente ir construindo a nossa vida aqui na Terra, porque a plenitude realmente está no céu, né? É o amor misericordioso de Deus, né? Então, nós, como os responsáveis por apresentar a salvação para as pessoas, sabendo que a pessoa é ignorante, vou deixar de lado, então. Você ignorante já está salvo. Não. Eu ia perguntar isso agora, eu ia falar assim. Não foi isso que eu quis dizer. Não, entendi. Não foi isso que eu quis dizer, pelo contrário. Eu ia jogar a pergunta que o Sérgio fez. E aí, para a gente fechar a polêmica, eu vou jogar mais uma. Se vocês estão dizendo que, a Rita já falou que 2 das irmãs delas serão salvas, né? Acredita nisso. Vocês falam dos indígenas ser salvos. Logo, se serão salvos pela ignorância, acabou a missão, certo? Sim, é isso que eu penso. Não acabou a missão, não, porque a gente tem que rezar por esse povo. Vamos. Então, São Francisco Xavier foi simplesmente um bobo de gastar a sua vida viajando para não ser o Cristo. Certo? Sim ou não? Não, porque a missão do cristão não é só rezar, é também evangelizar. Você tem que ir atrás dessas pessoas. Isso aí. Responsabilidade de todos nós. Quem conhece tem que levar adiante. Muito bem. Então vamos dar sequência. Já jogamos as pimentas, já jogamos os debates. E mais uma vez reforço a pergunta. Já vou pedindo para vocês pegarem o catecismo, quem está com o catecismo, de fato. Eu tinha esquecido que eu pedi para ler. Não, mas eu não li, não. Mas podem abrir o 846. 846.
uma coisa importante sobre toda essa brincadeira que a gente fez, esse debate que a gente fez. Essa afirmação, eu fiz pergunta, mas é uma afirmação. Qual é a afirmação? Fora da igreja não há salvação. Extra ecclesiam nulla salus. Se alguém perguntar, fora da igreja existe salvação? A resposta é não. Igreja doutrina. Não. Fora da igreja há salvação? Não. Mas, olha, essa frase, ela faz parte do patrimônio da tradição da igreja. Depois eu vou colocar... Eu já assisti esse vídeo há muito tempo, do Padre Paulo Ricardo, lógico, sempre é dele. Mas tem um vídeo muito interessante de um programa chamado Eclésia, da TV Século XXI, e quem fala sobre isso é o Dom José Falcão. É muito inteligente esse homem. Um bispo do Ordinariado Militar, participou da semana do Congresso da Patrística, e aí eu acho que eu conheci esse programa mais por essa afirmação, quando eu falava sobre eclesiologia, e ele explica muito bem. Quando eu estive na faculdade, o professor sempre pediu para separar essa afirmação em 3. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas guardem uma coisa na consciência. É uma afirmação da tradição. Unânime. Faz parte do patrimônio da tradição. E é muito claro também na Escritura. Logo, isso nunca vai deixar de ser afirmado. Nunca vai deixar. Creio eu que nenhum Papa virá e vai quebrar isso. Foi ensinado, permaneceu ensinado pela Idade Média, pela Idade Moderna, e o Concílio Vaticano II também falou sobre. Tem um grupinho aí de tradicionalistas que despreza o Concílio Vaticano II, que o Vaticano II fala sobre ecumenismo, mas o Concílio Vaticano II afirma: fora da igreja não há salvação. E se der tempo, nós veremos que o documento de ecumenismo ele começa dizendo que a única igreja de Cristo subsiste, ou seja, a substância está na igreja católica. Então, o Concílio Vaticano II não é nada disso que eles estão afirmando. Aliás, é concílio da igreja, magisterial. Então, é para nós estudarmos, cremos e defendermos. Então, essa afirmação continua. Fora da igreja não há salvação. Antes de ler o catecismo, eu gostaria que vocês anotassem, porque assim Dom José Falcão abriu o seu programa. E ele falava o seguinte, anotem aí. E ele dizia assim, não fiquem bravos com essa afirmação, porque essa afirmação continua. Tradição, acho que, se eu não me engano, foi os concílios de Florença, antes o concílio de Latrão, o Concílio Vaticano II também falou a mesma expressão. Fora da igreja, não há salvação. Vocês estão com a Bíblia ou o celular perto? Não, né? Que o celular vocês usam para o Zoom, né? A Bíblia. Vocês têm? Então, uma pessoa, muito bem, uma pessoa vai abrir em Atos 4:12, outra João 14:6 e uma terceira Colossenses 1:18. Só para a gente fazer um apanhado na Escritura. Por que eu quero fazer isso? Faço questão de fazer isso. Vai que alguma pessoa diz para você assim, que coisa, olha, que coisa, a sua igreja diz que só a tua tem a salvação. E aí você não pode baixar a guarda. Vamos dar um exemplo. Minha primeira janelinha aqui, a Rita, coordenadora de pastoral familiar, certo? Um membro do casal vira e fala assim, Rita, está escrito no documento, né, no catecismo, que fora da igreja não há salvação. E minha prima, que é evangélica, eu vou botar esse exemplo. Logo essa frase caiu em desuso, não se usa mais. Então vocês falam assim, opa, alto lá. A frase continua. A doutrina da igreja continua. E a doutrina é essa. Fora da igreja, não há salvação. E aí eu queria apresentar esses dois caminhos que eu achei muito pedagógico. Quem abriu Atos 4:12, perdão. Quem? Eu. Quem falou eu? Eu, Estela. Estela, perdão. Vai, Estela. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Qual é o nome? Jesus, certo? Jesus. Jesus. Ato 4:12. João 14:6, uma outra voz. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome que nos dará a salvação senão Jesus. Atos 4:12. Caminho, Não. verdade e vida. Não. Isso, Não. isso. Ninguém vai ao Pai, ninguém será salvo a não ser por mim. Por mim. Jesus. Tá claro? Então, Jesus é o caminho, a verdade e vida. É o nome que está acima de todo nome, é o nome que nos dará a salvação. Certo? Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, primogênito dos mortos, para ser o primeiro de todos. Ele é a cabeça do Corpo. Quem é o corpo? A igreja. A igreja. Você já viu alguém andando na rua só o corpo sem cabeça? Se me responder que sim, pelo amor de Deus, eu saio correndo aqui. Eu ainda não vi. Eu acho que não. Graças a Deus, não. Somente aquela comissão de frente de uma escola de samba, né? Que tinha uma hora que a cabeça caía, né? E aí voltava. Era uma homenagem aos protestantes. Mentira, tá gravado isso, não fala isso não. Graciano. Oi, mano. Olha só, uma pessoa que... Eu falo que é à toa, não é ateu, é à toa. Ela não... Assim, viveu dentro da igreja, os pais nunca ensinaram, não conhece Cristo, não conhece nada. Aí chega na hora da morte, aí chama o padre para, né, ali dar a extrema-unção lá, e a pessoa ali chega e fala assim, eu aceito Jesus ali. Aí, mesmo que ela não tenha vivido dentro da igreja, assim, o padre vai dar a salvação para ela, né? Olha, essa é uma expressão que, assim, a igreja abre as portas da misericórdia porque o próprio Cristo é misericórdia. Então, você nunca vai ver o Cristo na sua vida de anúncio de conversão sempre falando assim, ai de vós, prostitutas, ai de vós que negaram. Você não vai ver assim. Ele sempre se abre aqui ao coração arrependido. Entendi. E a igreja, como continuidade da encarnação de Cristo, ela também é mãe da misericórdia. Mãe da misericórdia é Nossa Senhora. Mas a igreja, como mãe, ela também escancara essas portas da misericórdia. Também escancara. Ela abre as portas, mas para entrar, a pessoa tem que ter uma disposição interior. De repente, se você coloca isso como materialização, não vai adiantar de nada. Chama o padre para dar uma unção. Se a pessoa está consciente, tem a premissa de que ele está arrependido. Então, para estar arrependido, é porque hoje, nos dias de hoje, a gente compreende muito mal a questão de arrependimento. O arrepender-se é um desejo profundo de você voltar no tempo. Eu tenho certeza se hoje é dia 3 de setembro de 2020, se Jesus aparecesse para você e perguntasse os teus maiores erros na vida, você gostaria de fazer diferente? Eu vou falar lógico, como eu errei, não é assim? Por que você fala lógico? Porque a partir do momento que você conheceu a verdade, todo o restante, como Paulo fala, é lixo. Meu desejo era que eu voltasse no tempo para mudar, mas eu não tenho como voltar no tempo. Mas eu tenho a oportunidade hoje. Então, mesmo que uma pessoa faça muito mal, mas ela viva a dor do arrependimento. E olha que interessante, me veio à mente agora, me veio à cabeça agora, a vida de Dom Bosco. Dom Bosco teve um amigo dele, que o amigo dele se tornou bispo, que o perseguiu ferozmente, até o caluniando, até montando meios para difamar Dom Bosco. Quando esse bispo, amigo dele, adoeceu e ficou no leito de morte, quem o bispo chamou para pedir o sacramento da penitência? Nas lágrimas da dor. Chamou Dom Bosco. Agora, vamos fazer um esforço mental agora aqui, ó. Imagina você na posição dessa pessoa. Você não vai morrer de vergonha?
de falar assim, puxa vida, eu empreguei minha vida inteira para difamá-lo e eu estava errado. Olha a vergonha. E aí, qual é a vergonha? Você tem que pedir perdão. Não é assim? Às vezes a gente não julga mal alguém. Não é assim? Você fala assim, aquele fulano não presta. E aí você vai conhecer um pouco mais a pessoa e fala, poxa vida, como eu estava errado. Não dá vontade de a gente botar a cara debaixo do chão e falar, putz, grilo, perdão, Senhor, perdão, ele não é nada disso. Então pode ser que uma pessoa faça mal, mas as consequências do mal, elas são aparentes, causa desordem, pecado causa desordem, mas de alguma forma ele recebe perdão e passa pelo momento de purificação, né? Nunca, por isso que a igreja sempre fala, nunca é tarde para recomeçar. E como o Papa Francisco disse, né, não há pecado que não haja perdão. Basta um arrependimento sincero. É aquela parábola dos empregados da vinha, que o que chegou de manhã vai receber 5 moedas, sei lá. E o que chegou 4 horas da tarde vai chegar às 5 moedas também. Exatamente. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E olha, e é bom lembrar, não vai fazer que nem aqueles que chamaram foi antes, né? Aqueles que chamaram para o Zoom, sabe? Às quintas-feiras à tarde, para se reunir, para a gente saber mais da igreja. Não vai agora uma pessoa que nunca apareceu aqui e fala, oi, gente, quero estudar. Agora que você vem? Não venha, não. Às vezes a gente lê o evangelho e romantiza o evangelho. Certa vez nos meninos do Felipe Neri, né? Ele estava montando, São Felipe Neri, ele estava montando um coral de jovens, e aí um saiu, voltou à vida de bebida. Voltou para a região da Itália lá, onde era um prostíbulo, né? E aí Felipe Neri vai atrás dele. Eu vi o fulano, esqueci o nome dele, até um apelido, né? Eu vi, ele vai lá no prostíbulo e chama ele de volta. Quando ele chama o menino de volta, o menino recebe o protagonismo do coral. Olha só. Ele que vai ser o regente, eu não lembro o negócio do coral lá. Ele que vai ser o frente. Aí aquele que estava sacrificando para o Felipe Neri, aquele que era o mais inteligente, era o que fazia comida, era o que fazia limpeza, ele vira e fala assim, não é justo, e fica de mal, e sai da mesa. Felipe Neri percebeu e disse o seguinte, o Senhor Jesus contou uma parábola, o filho mais velho pediu a parte da herança, saiu, tal. Depois ele foi conversar com o menino, Felipe Neri, né? E o menino falou, eu entendi, mas por que é tão difícil? E aí São Felipe Neri responde, é porque é tão simples. Olha que bonito. A gente sabe os meios, mas colocar em prática torna-se difícil, não é? Não é assim? Então é exatamente isso que está falando. Às vezes a pessoa faz tanto mal, e às vezes faz mal para a gente. Mas, de repente, a pessoa está na igreja ajoelhada, fazendo adoração. Qual é a nossa reação? Aí muitos de nós falam assim, safado, crápula, não presta. Você fez mal para mim, para minha família. O que você está fazendo aqui na minha igreja? Não é assim? E às vezes a pessoa está arrependida e quer mudar de vida. E a gente mesmo expulsa. A gente lê o evangelho e não traz para dentro, entende? Então, assim, a pessoa pode fazer o mal, mas em algum momento pode ser que ela dê um tropeção em Jesus e fale assim, putz, quanto mal eu fiz. Basta ver, Maria de Lourdes. Por exemplo, você deve ter visto essa experiência em grupo de oração, gente chegando com alta idade, querendo mudar de vida. A Tereza, que faz parte de Crisma, a pessoa vai se crismar muitas vezes com 40, 50 anos. Aí como é que a equipe vai receber? Por que você não se crismou com 15 anos, hein? Não, tu não vai receber assim. Mas em algum momento da vida ele teve uma experiência que ele fala assim, preciso receber o sacramento. Ou seja, nunca é tarde. Foi os últimos trabalhadores da vinha, como você muito bem frisou. Muito bem. E aí eu estava onde? É o meu caso, Graciano.
me crismei com 40 anos e depois me tornei catequista. E a internet, o Sérgio não tá bêbado, gente. É só a catequese, a internet dele. Voltou. Mais ou menos. Depois você vai ver a gravação, como é que está falando. Agora voltou. Eu estou dizendo que foi o meu caso. Com 40 anos me crismei e depois me tornei catequista da Crisma, né? Catequista durante algum tempo. Não foi? Foi, entendi. Sua internet está picotando. Mas olha só, vi um exemplo entre nós, que hoje está se dedicando às coisas de Deus, né? Tem a caravana, que ele vai levar alimento para a rua. Estudioso, lá no MEA, lá o estudioso, vai ganhar medalhinha, porque faz lá os trabalhos, tudo, né? Vai levar a bandeira, né? A bandeira 7 de setembro, na sala de matéria e crédito do MEA. Vai botar o Sérgio lá, tá, velho? Dedicado, tá vendo? Também. Eu me crismei há 3 anos e tô na Crisma. Eu sou fruto da Crisma. Mentira, Tereza. Para mim, você tinha 50 anos de... 50 não. Não. Eu já fui, assim, de encontro de casais com Cristo. Sempre fui, assim, frequentadora, mas nunca fui participante da militância. Por isso que eu entrei na Mater Ecclesia também. Porque há 3 Vocês compreendem o porquê que a gente tem que estudar para continuar a missão? Por isso que eu entrei. Para poder anunciar a salvação. O Sim. Sérgio achou a sua salvação, Tereza achou a salvação, como tem inúmeras histórias. Fora da igreja a salvação? Não. Não, a expressão é essa. Mas aí voltando, nós lemos, não lemos Atos Apóstolos e Colossenses, lemos, né? Não há outro nome para ser salvo, Jesus. Eu sou o caminho, verdade e vida. Não há outro caminho para o Pai. E Colossenses, Paulo vai falar que ele é a cabeça de um corpo. Depois vai outras passagens, o esposo, noivo e noiva, esposo e esposa, que formam uma só carne, ele institui a sua igreja. Olha, esse absurdo de separar Cristo e igreja é do nosso tempo. Tanto é que vocês percebam que muitas das nossas falas a gente se policia para falar, né? Não, a salvação é Cristo. E a igreja a gente entende como o portão da igreja, o banco. Não, a igreja é o mistério que continua a encarnação de Cristo. E quando eu falo de igreja católica, eu estou falando da continuação da presença física e visível de Jesus Cristo. Então, quer dizer que as irmãs da Rita não serão salvas? Podem ser salvas. Mas serão salvas pela igreja. Serão salvas pela igreja. O indígena que não conhece Jesus pode ser salvo? Pode, mas será salvo pela igreja. Porque na terra hoje, visivelmente, é o tempo da igreja. Quando Jesus Cristo morre na cruz, sobe aos céus, aparece aos discípulos, ressuscitado, sopra o Espírito Santo, agora é o tempo do Espírito Santo, que é a alma da igreja. É o tempo da igreja. Então, atenção, anotem 3 palavras. Anotem 3 palavras. Sentido positivo. Sentido positivo. Ai, tô com tanta saudade de falar assim. Anota, vejam no quadro, anotaram? Ai, eu tô gostando que vocês estão anotando. Aqueles desenhos bonitos. Nossa, aqueles desenhos com a camisa do Vasco, lembra que eu botava no quadro, aqueles bonequinhos? Nossa, primeira coisa que eu fazia em março, quando chegava, fazer um desenho desse. Eu nunca mais estive diante de um quadro. Olha. Sentido positivo. Segundo sentido, sentido rigorista. E o terceiro sentido, sentido de indiferença. Ou, caso vocês queiram, sentido relativista. Entenderam? Primeiro sentido, sentido positivo. Segundo sentido, sentido rigorista. E o terceiro sentido, sentido relativista. Lógico, de cara que vocês estão vendo, 2 sentidos para esta expressão são sentidos equivocados. Quais sentidos equivocados? Primeiro, é o sentido rigorista. Você lê a letra fria da frase. A primeira impressão,
e aqui por isso que eu joguei a polêmica e a brincadeira da polêmica. Fora da igreja há salvação? E aí muito bem explicado a Rita, a Tereza, a Estela, que fizeram esse apanhado, Vivian. Depende, mas a resposta é não. Por que depende? E aí o sentido rigorista seria somente quem foi batizado, professa a mesma fé, participa dos sacramentos e participa da sucessão legítima dos apóstolos. Essa é a comunhão plena. Então só vai ser salvo quem está aqui. Não. Pode ser que alguém seja salvo pela ignorância. Pode ser que alguém seja salvo pela ignorância. Teologia moral, lembram do 8º sacramento? Sacramento da ignorância. Pode ser que seja salvo pela ignorância. O sentido rigorista, ele diz, e olha que tem muita gente ainda que defende isso, hein? Que é a ala tradicionalista. Só vai ser salvo quem participa da comunhão plena da igreja. É uma leitura rigorista. Não é esse sentido correto que a igreja quer passar. E o catecismo ensina sobre isso. E o outro sentido, que é o sentido relativista, também está errado. Qual é o sentido relativista? Todas as religiões te levam a Deus. Como você equipara a Igreja Católica, aí você equipara ao Macedão, ao R. Cifrão Soares, ao Malafaia da vida, ou a Xindoiê de lá, ao muçulmano. Não existe isso também nessa expressão. Por isso, se alguém te pergunta, alguém na sua pastoral pergunta, é verdade que fora da igreja não há salvação? É verdade, sim. É dogmático. Faz parte da tradição. Perdão, dogmático não. Não sei se poderia usar esse termo, que não há uma expressão. Acho que, não sei, pode ouvir isso, mas acho que pode determinar como dogma, porque... Já corta aí, né, Graciano? Não tem aquela parte, é porque não tem aquele pronunciamento dogmático, sabe? Quem não crê nisso, anátema seja. Era uma proclamação dos primeiros concílios na qual dizia, olha, se você cismar, se você herege ou apostatar, você não vai ser salvo. Então, foi proclamado em concílio. Então, essa expressão permanece na igreja. Então, você pode dizer, fora da igreja a salvação? Não. E aí você pode explicar. Ah, por que não? Aí apresenta as passagens bíblicas. Que Jesus diz, e a cabeça e o corpo. Oi, Deise. Não, eu tô falando que essa coisa de você não estar na igreja, né? Você não tem como você se salvar se você não estiver na igreja, você não participar, viver a tua igreja. E como você está falando, muita gente, né? Como os colegas aí, chegam a participar numa idade já até avançada, porque já viveu e começou a ter conhecimento mais tarde. Pior são as pessoas que, domingo mesmo, acabei pecando, me indispondo, porque eu não tive muito freio na minha... Mas minha comadre até da igreja, sempre foi crismada, batizada, enfim, veio me falar que não vai para a igreja porque já convidaram para o grupo de oração, não vai porque só tem fofoqueiro, gente fazendo fofoca. Só tem gente ruim. Aí, meu filho, não prestou, né? Mas, enfim, as pessoas têm essa visão. Acham que não tem que você participar de igreja sei lá, porque você quer ser diferente, porque você... Exatamente. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma ideia do nosso tempo. Essa divisão, essa separação. É lógico que essa separação, essa revolução, começa na Revolução Protestante. Não é reforma, hein? Na Revolução Protestante. E depois ela começa... não precisa nem falar, que ela agora diz que só assiste Bispo Macedo, que a igreja universal é muito boa. Quer dizer, aí me matou geral, né? Aí eu falo assim, calma aí que eu vou ali me jogar da ponte. Aí eu comecei a falar tudo que a igreja tem, falei do Maranatá, que você não vai na igreja, você nem sabe o que a igreja faz. Pois é. Isso você tem que ir na igreja. Vou jogar uma outra polêmica, outra pergunta. Graciano, principalmente porque nessas denominações, principalmente a falta dos sacramentos, né? Exatamente. Que aí vem, se não tem sacramentos, não tem a ordem, não tem a sucessão, não tem... Exatamente. Nosso banquete, vamos dizer assim, está naquilo que nos instituiu dos sacramentos. E eu negar isso, estou negando todos os meios que Jesus instituiu para a nossa salvação. Sim. É negar, é jogar fora. Ou seja, quando uma pessoa dessa fala para a Deise, está evidente
que nos está faltando formação? Isso aí. Claro, evidente. Olha, hoje eu tive a minha direção espiritual, né? Tive uma conversa com o padre. E aí, partilho com vocês, porque vocês são minha família também, né? Num certo momento, eu estava demonstrando para ele a minha tamanha tristeza. Já não é de hoje, eu partilho e falo isso em sala de aula também. Tamanha tristeza de ver o que hoje são as paróquias. Parece quem quer ser santo é exceção. No meio de tantos movimentos. No meio de tantos movimentos, parece que é exceção. Onde deveria ser regra. E parece que quando você encontra alguém, né, e que bom que a gente se encontra, né? Quando você encontra alguém que quer ser santo, quer fazer a diferença, você quer abraçar, você quer chamar para sua casa, vem aqui, vem lanchar, vem conversar, porque parece, achei um tesouro, achei alguém no meio. Que a maioria das pessoas hoje estão acostumadas a entrar para fazer. E não estão preocupadas em entrar para ser. Quando eu estou na igreja, eu devo ser. E como consequência, eu faço algo. Como expressão do meu amor. Por amor a Deus e a igreja. Agora, quando eu entro no mecanismo de fazer, e aí eu lamento que muitas vezes as paróquias se reúnem pastoralmente para vender bingo, vender barraca, vender comida, vender essas coisas, mas não se reúnem para fazer uma missão em conjunto. Onde é a essência da igreja, entende? Então tá nos faltando algo interno. Aí por isso que quando alguém quer ser santo, vai para uma comunidade, sai da paróquia. Onde a paróquia deveria ser o centro da evangelização, entende? Mas isso é um desabafo à parte. Então, vamos lá, voltando. Oi, Marisa. E o sentido positivo, você não falou. Vou ler no catecismo. Vou ler no catecismo. Então, uma pergunta que eu jogo no ar. Toda ignorância vai levar para o céu ou existe ignorância culpável? Vocês falaram que alguém pode ser salvo pela ignorância. A Rita levantou a voz e começou. Eu concordo, eu concordo, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Agora eu faço uma outra pergunta. Toda ignorância, ela vai levar para o céu? Ou existe ignorância culpável? Eu acho que existe. Eu acho que existe, sim. Desde o momento que você não tem um reto assim, motivo, que você não... A ignorância perde sentido da palavra ignorância, né? Passa para... Sabe? Como é que eu vou me explicar? Negligência, de pouco caso, já né? sai do sentido próprio da palavra ignorância. Se você é ignorância, é ruim. Se você não tem um propósito bom... Tá cortando só. Entendeu? Eu acho que é isso. Vira desobediência, né, Tereza? Entendeu o que eu quis dizer? Quando não é não tem uma coisa assim... Você não procura ficar atento. É igual, assim, uma dúvida que essa parte de ignorância, até no nosso caso, quando a gente vai se confessar, aí o padre no final fala, se tiver algum pecado que você tenha esquecido, mesmo assim, ele te absolve. Mas aí você também não vai se prever, você pode até ter esquecido. Aí depois, poxa, eu podia ter falado isso, isso. Mas aí se você não ficar observando, se você não tentar assim, fazer o melhor de você, não ficar atento, aí é esse caso que você falou, da negligência. Exatamente. A Rita hoje está inspirada, hein? A palavra... inspirada em pecar. Não, a palavra é essa. Existe ignorância que é culpável. Existe ignorância que é culpável. A palavra que melhor resume é negligência. É obrigação nossa estudar. Obrigação nossa buscar a comunhão com Cristo. Obrigação nossa rezar. É obrigação. Porque Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma, força, também a inteligência, o entendimento. Aí a pessoa está na igreja e fala assim, com certeza vocês falam, vamos fazer uma matéria eclésia? Vamos bater um papo no Zoom? Vamos participar de uma formação A, formação B? A pessoa fala o quê? Ah, não preciso disso não. É culpável. Se essa pessoa erra, é culpável por negligência. Então a ignorância dela pode ser que não a leve à salvação.
porque aquilo que ela deveria corresponder em buscar o que é correto, ela negligenciou. Hoje está em moda isso, não precisa estudar, o importante é o sentir. Não é assim? E as pessoas estão negligenciando de buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é preciso conhecer. Eu preciso buscar. Qual é a finalidade de a gente se encontrar? A finalidade de a gente se encontrar é para que, quanto vocês respondem muitas vezes isso, quanto mais eu conheço, mais eu sei que nada sei. E mais eu me apaixono. Porque você vai se autodescobrindo, descobrindo Cristo na sua vida, você vai descobrindo o caminho da tua salvação. Então, quando a pessoa nega um convite para estudar, quando a pessoa nega um convite, a Márcia, por exemplo, aqui, faz muito convite de oração em vida. Conversava isso na minha direção também. As pessoas não sabem nem rezar. O que é oração para você? Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso. Por que você reza o texto? O padre Paulo Ricardo dava uma bronca, uma palestra para os seminaristas. Por que vocês rezam o texto? Para acabar o texto. O texto perdeu a finalidade. Porque vocês querem acabar com uma oração mecânica. E onde é que é o momento que você busca a comunhão? Numa interioridade. Quando você busca a sua formação. Quando você busca ser. Então, a pessoa que não busca... Então, eu tenho 30 anos de igreja, faço do jeito que eu quero. Ela, se pecar por ignorância, é uma ignorância culpável. Vocês compreenderam? O que nós falamos aqui é a pessoa que é ignorante sem culpa, que a gente chama de ignorância invencível. Eu não sabia. Quantos de nós, mesmo caminhando, estudando, passa muitas coisas e fala assim, caramba, eu não sabia disso, e eu fazia errado. Aquilo que eu fazia errado era uma ignorância invencível, mas ela se tornou vencível e agora eu posso descobrir a verdade. Se eu morresse sem saber, era uma ignorância invencível, seria salvo. Eu não sei, não sabia. Agora, quantas pessoas que a igreja fala sobre isso, mas mesmo assim eu acho que é isso. Ela está colocando em risco a sua salvação, porque não buscou saber o porquê. Então, a ignorância, a pessoa pode ser culpável. E agora, enfim, depois a gente falar, uma voz, vamos ler no catecismo, o que é o sentido positivo, ou seja, como eu faço uma leitura correta dessa expressão. Uma voz. 846. Um de cada vez. Como entender? Vai, Lúcia. Não, pode ir. É que a gente fica esperando, ninguém vai. Vai, Lúcia. Eu também. Vai, pode ir, Lúcia. Como entender esta afirmação, com frequência repetida pelos padres da Igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da Igreja, que é seu corpo. Fora da Igreja não há salvação, né? Que foi falado. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta Igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a Igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo. Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da Igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária. Apesar disso, não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Olha que bonito. Primeiro, essa expressão faz parte da tradição e da Escritura. Nós vimos um pouco da Escritura. Não há outro nome na qual haverá salvação a não ser Cristo. E Cristo se faz presente por meio do seu corpo, que é a Igreja.
E aí ele incutiu dizendo, né? Nós vemos no Antigo Testamento a necessidade da circuncisão para entrar no povo de Deus. Agora, a necessidade do batismo como porta de entrada para adentrar a este corpo místico que é Cristo e seremos salvos. Quem não será salvo? Aquelas pessoas que, conhecendo a igreja, conhecendo os meios, mesmo assim se recusarem. Agora eu faço uma pergunta. Hoje eu estou cheio de polêmica. A necessidade do batismo para a salvação, certo? As crianças abortadas sem o batismo e as pessoas que morrem, os indígenas que não conhecem Jesus, que não receberam o batismo, ou as pessoas que não foram anunciadas, que não receberam o batismo, como essas pessoas vão ser salvas? Pela misericórdia de Deus. E agora? Pela misericórdia de Deus. Só isso? Mais alguma coisa? As crianças que foram abortadas, coitadas, elas não têm como, né? Então, eu acredito pela misericórdia de Deus. Agora, os indígenas, eu não sei dizer. Olha, atentem-se uma expressão muito bonita da teologia, uma teologia recente. Porque você vai escutar de uma teologia mais antiga, o limbo, né? Para essas crianças. Porque, ordinariamente, para entrar no reino do céu, tem que ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo, a necessidade de se batizar, até porque quando a gente foi expulso, nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso, para agora adentrar na salvação, tem que ser batizado. Quem não nascer pela água e pelo Espírito, né? Então, a necessidade do batismo. Agora, essa expressão na teologia eu acho belíssimo. Os sacramentos são importantes, sim ou não? São importantes ou são necessários? O quê? Os sacramentos. Os sacramentos são importantes. E necessários. Necessários para a nossa salvação, com certeza. São a via de salvação. Exatamente. Gravem isso. São as vias da nossa salvação. Os sacramentos são ações eficazes da graça de Deus para a nossa salvação. Então, eles são necessários. Mas atentem-se. Deus, para salvar alguém, precisa dos sacramentos? Aí não, né? Não. Aí não, né? Os sacramentos... os sacramentos são os meios ordinários para todos nós alcançarmos a salvação. Mas Deus não se restringe aos meios ordinários. Se Ele quiser, a maneira que Ele quiser, o modo que Ele quiser, Ele pode usar de uma ação extraordinária para salvar os homens. Então, gravem isso. Nós precisamos dos sacramentos? Necessitamos para a nossa salvação. Necessitamos o batismo para nascermos, a Eucaristia para nos alimentarmos, a Crisma para nos darmos a missão do sacramento da maturidade, a vocação missionária, seja na ordem, no matrimônio, e os remédios da penitência, a unção nos enfermos. Nós precisamos, necessitamos, mas Deus não se, entre aspas, rebaixa o sacramento. Ele pode salvar por vias extraordinárias. Então, nós temos também 2 meios de batismo. O batismo de sangue, os mártires que não deu tempo de serem batizados, mas entregaram a sua vida, ou entregaram o seu todo. Mas também existe o chamado batismo de desejo. De desejo. Vamos dizer que a Tereza e o Sérgio, que deram o seu exemplo de conversão, não vou dizer depois de velho, porque pode ofender, mas depois de maduro. Maduro. Depois de maduro. Não, maduro não, porque é uma pessoa aí. Depois de experiente, né? Experiente. Depois de experiente, entraram na crisma. Só que no meio do caminho tiveram mal súbito e faleceram. Eles estavam em preparação para o batismo. Não deu tempo. E agora? Se o batismo é necessário para a salvação, aí vocês podem ensinar. Mas eles, quando entraram, já tinham batismo de desejo. Há uma teologia muito similar do que a Márcia falou sobre esse abismo da misericórdia,
das pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a igreja, que elas podem ter essa oportunidade de serem apresentadas para Jesus, nesse abismo da misericórdia. E ali fazer a sua adesão. E aí a gente chama isso de batismo de desejo. Se ele tivesse a oportunidade de conhecer, ele teria uma adesão à fé, e aí essa oportunidade de dar o sim. Mas é uma versão teológica, compreende? Compreende? A gente não tem como matéria revelada de tradição, mas é uma visão interessante na teologia, dessa parte final de que não teve oportunidade e foi apresentado. E ali ter a sua resposta, sim ou não. Então a gente tem essas pessoas que não conhecem, mas se tivessem a oportunidade seriam batizadas. Batismo de desejo. Então, voltando, gravem isso. A gente está demorando um pouquinho mais porque é um tema polêmico, mas nunca baixem a guarda. Sempre anunciem a verdade. Alguém se apresentou para você no meio da igreja. É verdade que a igreja ensina que fora da igreja não há salvação? Sim, é verdade. E aí você pode partir na sua explicação, porque é dever seu, né? Como missionário, estudante de teologia, como teólogo que vocês são, vocês estão estudando para isso, vocês expliquem partindo da explicação apologética. Primeiro, a Escritura me mostra isso, não há outra revelação, não há outro nome. Jesus, caminho, verdade e vida, aquilo que a gente grava mais, né? Fora dele, ninguém vai ao Pai. Mas ele é unido com sua igreja, que é seu corpo, e vocês leram aqui, não é isso? Caminho de salvação, que é Cristo, que se torna presente em seu corpo, que é a igreja. E aí eu passei para vocês Colossenses 1,18. Lembram daquela expressão que eu repito muito, que o Padre Paulo Ricardo ensina? A Igreja Católica é a continuação da encarnação do Verbo. E aí, num tom apologético, ele não nos deixou uma Bíblia, mas nos deixou a igreja. Lembram disso? Primeiro veio a igreja, aí a igreja formou a Bíblia, com palavras de Deus. Qual os livros eram canônicos ou não. Então, a Bíblia é a continuação da encarnação do Verbo. Uma outra voz seguindo, 847. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Vocês podem, se quiserem, fazer um link desse parágrafo dizendo, aqui quebra o sentido rigorista. Compreenderam? Lembram do que eu falava sobre o sentido rigorista? Sentido rigorista é ler a frase, somente a força da frase. Mas aqui está dizendo, aqueles, portanto, que sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo, a sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero, esse pode ser salvo. Onde a Rita agora suspira mais e fala assim, acho que minhas irmãs serão salvas, porque eu vejo sinceridade nelas. Faço uma outra pergunta polêmica. Hoje eu tô que estou. Nossa, repertório. Hoje eu acordei assim e falei assim, eu preciso lembrar o tempo lá de salvo. Um ateu pode ser salvo? Se ele se arrepender lá na última hora. Lá. E agora? Não, vamos dizer que ele não se arrependeu. Vamos colocar um exemplo. Ele não se arrependeu. Né? Caraca de São Roque. Não, e caraca, minha esposa está trabalhando aqui. E tem ateu que é por comodidade, né? É cômodo para ele falar que ele é ateu para não se, como é que eu vou falar? Se comprometer com a igreja, para ele não, vamos dizer, ele ganha muito dinheiro, não tem obra social, ele não faz nada. Então, para ele, falar que ele é ateu é cômodo para ele. Né? Não, quando fala em ateu... Acho que ele vai ser mais condenado ainda. Mas quando fala em ateu, eu lembro... Acredita. Não, eu lembro muito do caso do Ricardo Boechat,
que ele era ateu, mas ele fazia muitas obras boas, contribuía com muitas obras sociais, e ele se declarava ateu. Mas aí ele agora? Mas Agora, ele ateu pode ser salvo ou não? Não tem nada a ver com você acreditar em Deus. Você pode não acreditar em Deus. A pessoa pode dizer que não acredita em Deus e ser uma pessoa boa de coração. Solidária. Tem muitas pessoas que são boas, que fazem o bem, que têm ética, que ajudam as outras pessoas, mas não acreditam em Deus. E agora? Vai ser salvo? Inclusive, debochava da volta de Jesus. Já tinha vendido todos os ingressos para o espetáculo. Ele debochava muito. Porque ateu... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, então? Sim. Tem aquele ateu que diz que não acredita em Deus e tem aqueles que dizem que Deus existe, mas não segue Deus, entendeu? É meio complicado, porque... Esse seria mais o chamado agnóstico. Eu sei que Deus existe, mas não vou seguir a Deus. Isso é uma coisa. Né? Nossa, falei agnóstico, quase um agnaldo, né? Agnóstico. E tem aquele que... e tem aquele ateu, né, de acordo com o que a gente aprende, que é o cara que fala a maior verdade do mundo, que Deus não existe, né? É a maior verdade do mundo, que Deus não existe. Mas ele não segue a Deus, né? Mas automaticamente ele faz obras boas, obras de caridade, ele ajuda a família, ele tem família, ele ensina seus filhos, qualquer religião que queiram seguir, né? Mas espera aí. Seremos salvos, então, pela caridade só? E agora? Não, é isso que eu estou dizendo. Porque o ateu, tem muito ateu também que é militante, né? Prega contra Deus e tudo mais, não é? Também tem que ter isso. Vamos lá. Vamos também, exatamente. Tem vários tipos. Tem um solidário. Todo ateu vai ser salvo, nenhum ateu vai ser salvo. Eu acho que vai depender da conduta ateu de que cada só um. não acredita em Deus, só acredita nele. Ele só acredita nele, na existência dele. Vamos lá para a teologia moral. Teologia moral. E aqui, nesse parágrafo, tem um petisco da teologia moral. Deixa eu ver se eu acho aqui, nesse parágrafo. Tem ateu que pensa como Pascal, né? Pelo sim, pelo não. Você lembra da fizer as coisas certas. Você lembra da salvação pelo meio da aposta? Ele faz o bem. Se existe, faz o bem. Se existir Deus, eu tenho a salvação eterna. Se Deus não existiu, pelo menos se Deus existe, pelo menos eu fiz o bem. Vamos lá, olha só, vamos lá. Com o coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir as obras da sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência. O que eu quero dizer com isso? Um pouquinho de teologia moral. Não se espantem, mas tem gente que professa um ateísmo porque, entre aspas, foi justificável por algum escândalo no meio de nós. Lembram da teologia fundamental, quando a gente falava sobre o vício de método? Quando se aprende errado quem é Deus e a pessoa se escandaliza, por exemplo, faz uma leitura do Antigo Testamento, que Deus é esse, meu Deus, que manda raios, manda peste, manda maldições. Esse Deus eu não acredito. E, de repente, pega um pregador que fala que o teu câncer foi enviado por Deus. Tem pregador que faz isso. Às vezes a pessoa está na assembleia e fala assim, puxa vida, não acredito em Deus. Mas a consciência dessa pessoa, o ditame da consciência dela, está impregnado a lei natural que Deus colocou dentro de nós. De fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. É a regra de ouro na teologia moral. Então pode ser que um ateu, que pelos meios foi corrompido a verdade, ele hoje se declara ateu, mas na verdade a sua consciência, a sua alma, serve a Deus muito melhor do que uma pessoa que fez uma experiência com Cristo, por incrível que pareça. Então pode ser que essa pessoa alcance salvação porque ela seguiu o ditame de sua consciência. Lembram? Quem já fez teologia moral?
Para ser um pecado que me leva à morte, precisa de 3 dimensões ao mesmo tempo. Lembram? Matéria grave, liberdade e consciência. Quem já fez teologia moral, acho que Luz e Vida, o catecismo traz um parágrafo que diz: sigam sempre a voz da sua consciência. Porque a consciência é o sacrário onde habita Deus. Por mais que externamente a pessoa possa negar, ele ainda segue essa voz, que é a voz de Deus. E por mais que ele negue exteriormente, pode ser que esse tipo de ateu siga a Deus mais profundamente do que muitos de nós, entende do que eu estou falando? Não estou fazendo aquela comparação absurda que a imprensa quis botar e mudou as palavras do Papa. É melhor um ateu, eu esqueci a expressão, um ateu que faz o bem do que muitos cristãos. E aí o Papa não quis dizer isso, né? Ele estava falando sobre esse ditame da consciência, mas a imprensa corrompeu. Não estou lembrando agora, mas foi alguma coisa assim. Por exemplo, que eu quero botar um exemplo. Nós fizemos uma experiência com Cristo. Nós somos membros da igreja. Então, por obrigação, nós temos que fazer a consequência do que nós somos. Eles, muitas vezes, não tiveram essa experiência. O padre Paulo Ricardo diz que teve uma conversa com uma pessoa que ele fala: eu tento, mas eu ainda não tive a fé. O padre fala assim, a gente tem que rezar para essas pessoas. Porque as pessoas que às vezes querem direcionar a consciência para Deus, mas parece que é um bloqueio, sabe? Que impede. E ele fala, a gente tem que rezar e ter compaixão por essas pessoas, porque não tiveram uma experiência de fé, entende? Vou dar um exemplo. Uma pessoa, não sei se é verdade, mas parece que ele tinha uma consciência muito reta. Pelo menos não é do meu tempo. Mas muitas coisas que ele falava tinham um sentido coerente. Por exemplo, Clodovil, não sei se vocês lembram, os mais antigos vão lembrar, né? Como ele lutava pela família. Ele falava, eu sou homossexual, mas não toque na família, porque a família é um patrimônio sagrado. Onde nós deveríamos gritar sobre isso, nós nos calamos. E ele, que não tem uma experiência com família, grita isso. Compreende? Segundo ele, não sei se é verdade, mas que foi abusado por um sacerdote, foi abusado por um padre. Às vezes a pessoa que é ferida na infância gera traumas e bloqueios que só quem descobre é um psicólogo. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso. Alguns dos nossos bloqueios, algum trauma, algumas coisas que a gente viveu, uma boa direção espiritual cura isso. São coisas que a gente viveu na infância que a gente sequer sabe. Tem um estudo de uma teleclasse chamado ocultismo. Coisas da nossa consciência, inconsciência, coisas que estão guardados, mas que não se revelam, mas que é traumas que a gente guarda. Então, tem muitos desses que declaram-se ateus, mas que seguem o ditame da consciência. E quando forem perceber, estavam seguindo Deus a todo instante. E esses que falavam que Deus não existe, em algum momento vão falar assim, olha, existe. E vai ser uma dor, né? Te neguei tanto, mas olha que estava aqui. E aí pode ser que pelos meios extraordinários, não são os ordinários, por meio dos extraordinários, porque só ele, na nossa escatologia a gente fala sobre isso, a gente vai estar limpo, seremos julgados pela nossa limpeza, pelo aquilo que nós somos, a pessoa vai descobrir que seguia Deus a todo instante. Compreende? Agora, acho muito difícil esses que são militantes, sabe? Que aí promovem o ódio contra. Esses já estão escolhendo. Eles falam, eles não somente negam, porque vamos dizer assim, entre aspas, né? E aqui é tudo suposições. Um ateu que nega Deus, ele não vai bater em Deus, porque para ele não existe. Então não tem cabimento. Compreende? Não tem cabimento. Por que eu vou bater em algo ou alguém que não existe para mim? Agora, aquele que faz militância, ele faz com um único sentido: agredir aqueles que professam a fé. Aí eu, na minha opinião, já acho um pouco mais grave. Porque já há
exterioridade de uma raiva que está interna. Muitas vezes a boca e nossas ações falam e fazem aquilo que o coração está cheio. Entende? Então, mas nós estamos no tempo de semear. Semeadura. O tempo da colheita pertence a somente Deus. Pergunto aos senhores, mais uma, hein? Mais uma. Judas Iscariote está no inferno? Eu acho que sim. E agora? Eu acho que sim. Ele não se arrependeu, ele não deu oportunidade. Acho que ninguém sabe. Né? Ele se arrependeu, sim. Não se sabe. Se ele se matou, ele pode ter se arrependido, sim. E agora? Se arrependeu, sim. Se arrependeu? Qual é a posição da igreja contra Judas Iscariote? O que a igreja fala? Ele se arrependeu. Judas Iscariote. O que a igreja fala? Não sei. Não sabemos. Só Deus sabe. Porque entra na questão do suicídio, né, Garcia? Ele se arrependeu e suicidou-se, né? Aí entra naquela questão do suicídio. Tá Existe uma expressão que eu já vi, eu não vou entrar porque aí eu não tenho os poderes etimológicos, não sei da etimologia da palavra, e também não saberia explicar corretamente. Mas há um sentido diferente do que aconteceu em Pedro e Judas, né? Isso. Pedro há um arrependimento, Judas não. Judas houve um remorso, é uma dor, mas por isso há essa problemática, por isso de propósito que eu lancei. Mas a igreja afirma, não sabemos. Lutero está no inferno. Tem todo histórico, né, Graciano? Tem todo histórico do desfecho de Judas, o objetivo que ele queria, né? A maneira que ele... Também tem isso, né? A Beth mesmo está falando aqui que é um pecado, né? O desespero é perder a esperança. Pecado contra o primeiro mandamento. Então, elementos se tem, mas a consciência, a alma, só Deus consegue ver por inteiro. E é por isso que a igreja nunca afirma que A ou B está no inferno. O que a igreja afirma o inferno não está vazio. Isso tem mania de alguns pregadores falarem, não, o inferno está vazio. Não, você não vai escutar isso, porque tem gente lá. Pelo menos uma legião de anjos tem. Agora, A, B ou C, a gente não sabe. Não afirma. Qual é a nossa preocupação? Nossa preocupação é semear. E aí, por isso que eu queria fazer essa introdução para ler esse parágrafo. O parágrafo de cima é praticamente retirando o sentido rigorista. E o parágrafo de baixo tirando o sentido relativista. Por favor, uma voz. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar a fé a todos os homens que sem culpa própria ignoram o evangelho. Pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Por que eu estou falando que esse parágrafo quebra o sentido relativista? Porque a gente perdeu o nosso sentido missionário. Quando a gente fala que a ignorância salva, ou que todas as religiões são boas, ou que toda religião salva, e a missão acabou? Não. O mandato missionário é ide, evangelizai todos os povos, todos os homens, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Todo o evangelho termina com o mandato missionário. Toda a Santa Missa termina com o mandato missionário. Toda a Santa Missa acaba como a Santa Missa. E aí a gente poderia nem usar a expressão acaba. Para mim, não. Apaga. A gente usa a expressão inicia. Como é que ela termina? Como é que ela inicia? Ide. Que o Senhor vos acompanhe. Não é para você sair correndo para casa e chegar igual um cão na família. Não, é para que... O Senhor vos alcance. Exato. O Senhor vos alcança. Você está indo embora lá na escada. Calma aí. Agora está todo mundo tendo que esperar o padre sair, porque a equipe dos voluntários que despede as pessoas. Estão aprendendo na marra. Ninguém está saindo correndo.
O ID é para que aquilo que você ouviu na primeira, segunda, salmo, evangelho e leitura, e aquilo que você comungou, você agora testemunha para o mundo. Vou dizer uma tática não que eu faço, fazemos em família. Acaba a Santa Missa. Mentira, a Vivi ainda falou que ainda nesse tempo tem gente que sai correndo. Busca no laço. A nossa casa aqui, a nossa família, e quando algum amiguinho do meu filho dorme aqui, a gente acaba a missa e a gente debate. O que a Santa Missa de hoje tem a nos ensinar? O que você aprendeu? E aqui teve, uma semana teve um, na outra semana teve outro amigo. E eu converso com as crianças. E eu já saio de casa falando para ele. Vou perguntar, hein? Vou perguntar. E aí, quando estava com o amiguinho, você não está acostumado, mas eu vou perguntar. Aí, a esposa, né? Minha esposa faz aquele papel da mãe, né? Aquela coisa da harmonia. Aí, finge que está escondendo o celular com a liturgia. Ela fala assim, lê aí, lê aí. Aí, eu estava assim, fingindo que estava sério, né? Aí, eu estou vendo os dois, lendo as leituras. Para poder gravar, para responder antes de começar a missa. Lendo a primeira leitura, lendo o salmo, lendo. Legal. Meu filho, teve um dia que meu filho saiu, nem eu perguntei, ele já saiu falando da chave. Acho que ele se assimilou, né? Porque Pedro com Pedro. Aí ele falou das chaves e olha que bonito. Aí o pai fica bobo. Aí o pai desmonta. Que aí ele fez associação de Isaías com o Evangelho 16. Pai, Isaías teve o primeiro-ministro, que era uma casa de abrir e fechar, né? Agora é uma casa espiritual, o céu, não é isso? Falei, é um teólogo mesmo. Ok. Mas veja, é preciso... Oi, Estela. Nos ritos finais também tem a vivência, né? A vivência é um trabalho de casa, que a gente sai da missa e escuta aquelas palavras, o que a gente tem que fazer durante aquela semana. Exatamente. Quem acompanha o terço das famílias, né? Eu sempre procuro fazer reflexão sobre aquilo que a liturgia de domingo nos conduz a semana. Porque existe o meio da liturgia diária, existe um outro modo da liturgia também dominical. Ela tem um segmento, a liturgia dos domingos. Então, no terço, eu vou conduzindo aquilo que domingo está nos conduzindo. Então, é saudável que a gente converse com os de casa. Nós temos uma missão dentro de casa primeiro. E aí, o que a missa ensinou? E que belo quando um padre faz uma boa homilia, né? Que aí você pega as leituras, pega a comunhão e entra na homilia. E a homilia deve ser essa atualização das leituras. E aí você sai com aquela missão. Ou seja, o parágrafo anterior quebrou o sentido rigorista, não foi? Porque ele diz sobre as pessoas de ignorância. E esse parágrafo quebra o sentido relativista. Não é porque as pessoas estão pensando que todos os caminhos levam a Deus que minha missão acabou. Mesmo que seja no estresse da Daisy. Mas que aponte-se a verdade. Bento XVI nos ensina, não permitam que as pessoas falem mal da igreja sem defesa. A igreja é a sua mãe. Teve uma reunião aqui, já estou fechando a aula, né? Uma reunião dos casais onde uma pessoa falou que a filha falou mal da igreja, porque a igreja não faz caridade, deveria vender tudo. Falei, alto lá, é o cara. Eu falei isso, a igreja faz isso. Ah, mas a gente não sabe dessas informações. Claro, não se a mão esquerda fala o que a mão direita faz. Mas basta que a gente tenha um olhar de dentro, porque a gente vai saber. Veja, ao invés de ver porcaria na televisão, vê um canal bom como é a Canção Nova. Canção Nova Notícia, ajuda a igreja que sofre, tá lá. O que a igreja faz? Não ajuda a igreja que sofre. Quantas missões? Pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas. Então, assumamos a nossa missão. Resumindo. Eu acho legal, Graciano, ser Dom Bosco. O lema deles é oração, estudar e defesa da fé. É o que a gente precisa, né? Um grande catequista, Dom Bosco. Dom Bosco reunia os jovens e antes de dar aquilo que os jovens queriam, que era comida, o lanchinho, o pão, e dava catequese.
Então, o Centro Dom Bosco segue essa linha. Isso, de uma maneira descontraída, que ele fazia com os jovens, mas mantinha uma catequese. Maria de Fátima, não foi a Vivian, ou Maria de Fátima, não sei. Acho que foi a Vivian. Muitas pessoas perdemos pelos nossos próprios erros. Não, é que a Maria de Fátima fez um comentário e eu estou respondendo para ela. Que ela não entende como uma pessoa que se diz católica pode ir para a Igreja Universal. Aí eu coloquei um caso de uma senhora que eu soube. Às vezes, Vivian, e aqui entra aquela beleza, né, de a gente estudar. Porque quando a gente estuda e quando a gente descobre Deus, quando a gente tem a paixão pela igreja, a gente quer servir e a gente quer salvar os nossos amigos. A gente quer salvar os nossos. A gente quer fazer a diferença. Então, quando alguém passa por isso, a gente fala assim, não, vem aqui, não, deixa eu conversar com essa pessoa, não é assim? Só que a pessoa que não estuda, a pessoa que não busca, a pessoa que não ora, o que ela vai fazer assim? Fica tranquilo. O importante é você se sentir bem. Entende? Já entrou a mente relativista. Eu sei que a aula de hoje, no encontro de hoje, né? Nem sei se eu falo aula, encontro. A gente leu somente 3 pequenos parágrafos. Mas por quê? Na semana que vem eu prometo acelerar um pouquinho. Por quê? Porque é um tema polêmico e eu desejo de todo o meu coração, se algum das senhoras, tirando o Sérgio, de alguma das senhoras, alguém perguntar se a igreja ainda defende isso, você não tenha medo de dizer sim. Fora da igreja, não há salvação. Não há. Mas e as outras pessoas? Então, calma aí. Apresente as escrituras e apresente o catecismo. Esses 3 parágrafos resumem muita parte da Lumen Gentium, que é a constituição que fala da igreja, dogmática da igreja. E é altamente elogiável. Vocês perceberam que em 3 parágrafos nós falamos sobre o sentido positivo, que é o sentido correto. Nós destruímos o sentido rigorista, que é uma ala da igreja hoje chamada tradicionalistas, né? Que lê no rigor da frase, e destruímos o sentido relativista, que é um outro ala da igreja que a gente é muito próximo da teologia da libertação. Entende? Então, ser católico, pelo aquilo que a igreja ensina. O que a igreja ensina nessa expressão? Ela ensina de fato. Não há salvação. Porque Cristo é o único caminho, Cristo é uno com seu corpo, que é a igreja. Ele nos deixou os elementos inteiros para a salvação, sobretudo nos sacramentos. Então, as pessoas que sabem que a igreja é o sacramento... E aí, o Concílio Vaticano II trouxe uma expressão muito linda, que se vocês quiserem anotar, anotem também, que é muito legal. A igreja é o sacramento universal da salvação. Eu não sei se isso está por aqui, mas depois eu posso botar no nosso grupo. Sacramento universal da salvação. O que significa sacramento? A palavra sacramento, alguém lembra? Achei. No 774. Abre aí, para a gente fechar nosso encontro. 774 e uma voz pode ler. Pouquinho, para não ser ler tudo, não. A Maria de Fátima tocou num ponto que a gente deveria, de fato, seria uma das nossas mudanças. Olha aí, um dos nossos propósitos do nosso grupo. Ela identificou esse problema, é grave. Falta acolhimento e falta formação. E quando os tem, é muito fraco. É muito fraco. Graças a Deus, pelo menos o seminário no Rio, em relação a seminarista, nosso seminário é bom. Né? Os professores são bons. Mas em termos paroquiais, falta muito. Mas façamos a diferença naquilo que a gente consegue. Se a gente se mantiver unidos, a gente acha que pode fazer alguma coisa. Quem sabe no futuro? Quem sabe? Vamos lá, uma voz, 774. A palavra grega mysterium foi traduzida para o latim por 2 termos, mysterium e sacramento. Na interpretação ulterior, o termo sacramento exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação, indicada pelo termo mistério. Neste sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação. Non eis enim aliud Dei mysterium nisi Christo. Caramba, arrebentou no latim, hein?
Pois não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. A obra salvífica de sua humanidade santa e santificante é o sacramento da salvação, que se manifesta e age nos sacramentos da Igreja, que as igrejas do Oriente denominam também os santos mistérios. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça, na Igreja, que é seu corpo. A Igreja contém, portanto, e comunica a graça invisível que ela significa. É neste sentido analógico que ela é chamada de sacramento. Continua? Entenderam? Não, somente. Obrigado. Por que a Igreja é sacramento universal da salvação? Porque ela é o mistério visível que nos conduz ao invisível. O que significa os sacramentos? É algo que toca e é preciso que tenha uma matéria sensível, batismo, água, crisma, o óleo, o matrimônio, a voz, né, o assentimento, as promessas. Então, sempre tem que ter uma matéria que conduz a fórmula que leva para a salvação. Então, o que é a Igreja é Sacramento Universal da Salvação? Porque é esse mistério visível que nos conduz à salvação invisível. Entende? É isso. Queria fechar hoje, já falei fechar várias vezes, mas a Márcia comentou a questão do suicídio, né? Se há salvação no suicídio. Antigamente, a igreja nem celebrava a missa de 7º dia de suicídio. Nem celebrava. Mas, com o avanço da parte médica e da psicologia, por exemplo, percebe-se que algumas pessoas cometem um suicídio por enfermidade ou por fuga, sem uma culpa. Então, essas pessoas que sem culpa ou um medo tamanho que a faz perder a razão, essas pessoas podem alcançar a salvação. Dou um exemplo concreto de uma esposa que perdeu o marido que se suicidou. E ela estava aos prantos pedindo uma confissão, uma direção ao Padre Pio. E Padre Pio, vocês conhecem a história extraordinária de Padre Pio? Padre Pio caminhou pelas pessoas assim, daqui a pouco o Padre Pio volta, vira para ela e diz, deu tempo, e continua a andar. Ou seja, deu tempo de a pessoa se encontrar ainda com Cristo. Olha que bonito. O Padre Pio nem conhecia a mulher, nem conhecia a pessoa. Mas ele estava caminhando, voltou e virou para ela, olha, deu tempo. Essa parte que você falou... Isso. Essa parte que você comentou desse abismo de misericórdia, desse oceano de misericórdia, como dizia a questão de Sente Palote, de fato isso. Para algumas pessoas tem essa oportunidade de ainda Cristo se apresentar pela misericórdia, ele perceber que esse ato de tirar a vida não foi feito por meio da razão. Algo o fez perder a razão. Mas, nos meios ordinários, o suicídio é atentar contra a vida e matar, vai contra o decálogo, matéria grave, pecado mortal que nos tira a salvação. Mas há exceções diante das regras das pessoas que por algum motivo perderam a razão e agiram ou por enfermidade ou porque algo levou a um desespero irracional. É porque às vezes a dor é tão grande, ela não quer se matar, ela quer ficar livre da dor. Isso. Entendeu? Por isso, nessas situações, deve entrar nós. Por isso que foi instituído nos cemitérios o Ministério da Consolação, se não me engano, da Esperança. Da Esperança. Para que essas pessoas que perderam o seu ente querido não entrem em desespero, mas recebam um acalento de uma oração, de uma presença, entra a igreja. Por isso nós seremos salvos e verdadeiramente felizes se a gente tiver uma vida de igreja, vida familiar e minha família servindo na igreja. Porque quando eu caio, alguém vai me levantar. Entende? Alguém vai me levantar. Ele tem os 2 nomes, Consolação e Esperança. Dom Uranino Ângelo estava pedindo, ele falou que a pandemia, a maioria dos ministros já tem idade de estar com muita falta de ministros da Consolação e Esperança. Nós devemos estar sensíveis para as pessoas da nossa comunidade. Quem tem vida de interior sabe o quanto que é importante a igreja na vida deles, né? Que eles se centralizam na igreja, sabe quando um está sofrendo. Na nossa vida urbana a gente pode perder essa sensibilidade, né? Então a gente deve cuidar dos nossos casais.
Por exemplo, cadê o restante do povo de Deus que não está aqui? Vamos cuidar do povo, vamos chamar o povo. Entendido? Amém? Amém. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Só isso? Não, eu estava pensando aqui, quando eu falei em conversão, é minha conversão, eu fiz a Crisma em 2017. Mas eu era frequentadora da igreja. Tinha todos os sacramentos. Casei na igreja, meus filhos, sempre minha mãe era filha de Maria, tinha uma boa formação, mas semente, eu né? não era engajada, sabe? Eu não era... Eu fiz encontro de casais, eu sempre ajudei a igreja num sentido assim, mas é diferente. Quando eu fiz a Crisma, eu me senti realmente tocada a querer buscar conhecimento e querer dividir. Lembra da primeira leitura? Foi ontem ou anteontem? Acho que foi ontem. São Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas quem faz a graça é Deus. Então, o que a gente faz? Plantar a semente. Plantar. Quantos de nós somos reflexos de alguém que plantou uma semente? Quantos de nós? Quantos de nós? E só foi dar fruto agora. Né? É isso, gente. Vanessa, aproveitar que você está aí, não vou falar se você não quiser, mas eu estava certo naquele caso. Joguei num grupo... Pode falar. Pode falar? Direito canônico. Olha só como difícil. Eu participo de um grupo de esclarecer dúvidas. Joguei lá para esclarecer. Foi alto debate, né? Várias ideias, porque é difícil definir. A Vanessa teve o privilégio de participar de uma missa em que o padre está aposentado e existe a fama que o padre mora com uma mulher, casado com uma mulher. Meu Deus. O padre ainda celebrou a missa que ela participou. Aí ela fez a pergunta, eu respondi para ela aquilo que eu lembrava do meu curso. E, depois fiquei tão feliz que eu não respondi errado, mas eu botei a ressalva. Eu acho, não tenho certeza. Mas estava certo. Aí eu pergunto aos senhores, a comunhão dela é válida ou não é? Que o bispo proibiu. O bispo proibiu porque ele está aposentado, então não pode celebrar. E pior ainda, está casado. Casado não, porque ele não recebeu a dispensa, então ainda é padre, né? E agora? O que vocês responderiam? Eu acho que se ela não sabia... Ela não sabia, vale. Agora que sabe, aí eu não sei o que fazer. Ele celebrou, ele não é padre mais e celebrou, é isso? Não, ele é padre, não deixa de ser, né? Ele está aposentado e vive com a mulher. Mas se ele é padre, se ele foi ordenado, se ele recebeu... Ele vai ser sempre a mão do sacerdote. Padre é padre para sempre. Aí sacerdote eu estou para aqui sempre. pensando, se ele é ordenado... Mas o bispo não ordenado, Mas o bispo proibiu, é isso? Mas ela sabia, mas quem recebeu a comunhão sabia disso. A falta dele que é grave, né? Agora da pessoa que recebeu, não. Aí eu lembrei... Se a pessoa sabia disso, ela não tinha que ter que se aposentar culpar. depois de casar, nunca vi. Agora, se ela não sabe, ela não tem culpa. Se ela não sabe... Eu lembrei das expressões do direito canônico. A comunhão foi válida, mas de maneira ilícita. Ah, sim, é. Por que foi válida? Porque o sacramento da ordem produz caráter indelével. Sempre padre. Uma vez padre, sempre padre. Sempre padre. Né? Fez as pronúncias, né? Pronunciou as palavras, então, a Eucaristia. Mas como ele está impedido e já vive... porque a Eucaristia não depende da vida de santidade do padre. Né? Independente. Por isso que ele lava a mão antes, né? Mas de maneira ilícita, porque ele não está em plena comunhão com o bispo. Porque o bispo proibiu, não pode, né? Há uma notificação. Não sei se é uma notificação oficial ou extraoficial. Mas... Então, Graciano, eu fui procurar saber mais sobre o assunto, né? Sobre o assunto, assim, sobre a história, né? E aí o que me falaram é o seguinte, que ele, na verdade, ele diz que não é a mulher dele e que é a governanta.
mas todo mundo da cidade já sabe que não é a governanta. Mas a pessoa falou para mim que acha que o padre daqui mesmo, que aceitou que ele celebrasse a missa, não sabe que a mulher vive com ele, que acha que ele está falando a verdade e a governanta. E eu não sei se o bispo autorizou agora, porque o bispo tinha proibido. E parece que ele foi pedir para o bispo para voltar a celebrar de vez em quando. Então, tipo, 2 vezes por mês ele celebra. Eu não sei se o bispo agora autorizou, mas todo mundo sabe que ele vive lá com a mulher. O nome, chamam a mulher na cidade de mulher do padre. Jesus! Aí, aqui é um problema que, assim... E ele vive na cidade, mas ele vive assim, ele vive lá, né, numa casinha lá, mas o padre mesmo da cidade, ele autorizou que ele celebrasse. Então, o que eu fiquei, quando eu perguntei para a pessoa, é assim, então, o padre sabe disso e deixou? Aí eles falaram, a mulher falou para mim, não, Vanessa, na verdade, eu acho que o padre não deve saber e ele deve ter dito para o padre que a mulher é governanta dele. Aí o padre acreditou nisso. E eu não sei se o bispo também aceitou, porque ele ficou querendo muito celebrar a missa, ele não queria se afastar de jeito nenhum. Aí eu já não sei. Enfim, você recebeu de fato o corpo do Senhor, que ela foi Eu não válida. comunguei, eu não recebi a Eucaristia porque eu não me confessei. Agora, confissão já seria diferente. Confissão, ele precisa receber uma provisão. Tem outro nome. Não é provisão, não. Mas o padre precisa receber. Vou procurar o nome oficial. Tipo um certificado que pode administrar o sacramento da penitência. Já se faz diferente. Não é qualquer um. Mas, por exemplo, se o bispo autorizou, o padre da cidade autorizou, daí não importa se ele está vivendo lá com a mulher ou não, é válido, né? Não. A Eucaristia não depende da vida de santidade do padre. Mas deixa eu entender uma coisa. As pessoas que sabem, ninguém chega para o padre nem para o bispo para falar, não estão também por omissão? Não. Sim. Sim, eu acho que alguém tem que chegar para esse bispo, para esse padre. O problema é o seguinte, ninguém vai tirar foto dele, entrar na casa dele, tirar foto dele beijando a mulher, né? Ele não fica beijando a mulher na rua. Então, assim, mas pelo a que eu mulher não entendi, diz que ela é as esposa, pessoas que ela é sabem que ele vive com a mulher, mas ninguém tem prova disso para poder tirar uma foto e mandar para o bispo. Então, uma coisa é você falar. E quantos casos que falam, né, também de que a gente não tem prova? Quantos casos que quem já está na igreja há muito tempo já não que a ouviu mulher falar? dizia que vivia com ele. Saindo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tem que sair também. Rezemos pelo nosso... Rita, tirou foto, Rita? Não, vou tirar. Ai. Maria de Luz, vai embora não, aparece na foto aí. Ah, peraí, tô perdida aqui. Pode tirar? Não, você tá aí na janela, pode. Não tô. Eu não sei por que hoje não tá. Voltou Maria de Luz, pode tirar aí, por favor. Não sei se é porque tá gravando. Ih, meu Deus. Foi não? Não foi, mas não tá indo para outra página. Ah, tá. Mas não sei, de repente pode... Deixa eu tirar aqui, que aí eu boto lá. 1, 2, 3 e... Já tá até congelando o sorriso, né? Tchau, gente. Graciano, Beijo. vou trazer você para cá, Graciano. Não, tá doido. Palestra aqui. Vamos. Não, com razão. Tá precisando de informação mesmo aí, o povo. Vanessa, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, um beijo grande no coração de vocês. Chame as pessoas pra gente vir, né? Ficar um grupo legal. Tá bom? Eu boto todo dia lá em Pilares. É verdade. Eu sou testemunha que Ritinha bota propaganda todo dia. Valeu, Rita. Valeu, gente. Até a próxima. Grande abraço. A Ana apareceu! Cadê? Tá lá, ó. Agora que eu tô vendo. Rita, termina de gravar antes dele desligar, porque eu acho que foi isso que aconteceu semana passada. Ele fechou a sala e eu não tinha parado de gravar ainda. E como termina? Aperta esse stop, né? É, isso aí. Aí ele vai abrir uma tela falando que vai salvar. Ah, tá. Tá bom? Vamos terminar.
Valeu, gente. Ó, então, já que ele me chamou, eu vou pedir para vocês. Amanhã eu faço 4 anos de casada. Rezem por mim pelo Alexandre. Que lindo! Que lindo! Parabéns. Deus abençoe. Obrigada. O amor está no ar. Ana, Oi. amanhã também é aniversário do meu pai. Ai, que legal! Parabéns! Nunca mais esquecerei. Depois a gente combina, tá, gente? Um horário e uma vez no mês pra gente fazer um dia à noite, tá bom? Tá bom. Pra de repente